Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem está participando do vídeo conosco hoje. Fala oi, Pedro! Oi, pessoal! Olha só quem apareceu aqui no nosso canal. Tô bem sumidinha daqui, né? Na verdade, fiquei mais de 2 meses sumida. O Pedro já fez 2 meses, né? Então, desde que ele nasceu, eu sumi daqui porque realmente a nossa rotina tava, né? Você tá querendo sorrir pra quê? Hum? A nossa rotina tava aí bem corrida e só agora eu consegui me organizar para voltar a gravar vídeo para vocês, tá bom? Então hoje nós temos aqui a nossa participação especial do Pedro. E nesse vídeo, como vocês já viram aí no título, eu vou contar o meu relato de parto para vocês. Vamos lá pro vídeo? Então vamos lá, pessoal. Vou gravar esse vídeo aqui de uma forma bem informal mesmo. Não preparei nenhum roteiro. Vim contar para vocês sobre esse dia tão especial para nós, que foi o dia que o Pedro nasceu. E eu vou contar aqui para vocês conforme eu vou me lembrando dos acontecimentos e qualquer coisa, se eu esquecer, eu anoto aí embaixo para vocês no vídeo, tá bom? Foi o seguinte, o Pedro nasceu dia 1º de fevereiro, às 18h32 da tarde, foi numa terça-feira. E eu comecei a sentir muitas cólicas, assim, ainda no sábado, bem parecido com a cólica, assim, menstrual, mas um pouco mais forte, né, mais intensa um pouco. Então eu comecei a sentir essas cólicas de sexta para sábado da semana anterior, fiquei uns 3, 4 dias sentindo cólica. E quando foi na segunda-feira à noite, por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, eu comecei a sentir as contrações. Então eu comecei a calcular o tempo. Acho que alguém tá querendo mamar, hein? Só um momento, pessoal. Então, como eu estava falando, eu comecei a sentir cólica alguns dias antes. Então, como eu já estava sentindo essa cólica, quando as contrações começaram, eu demorei um pouco para perceber que realmente era contração, porque eu já estava sentindo dor há alguns dias, né? Então, quando eu comecei a perceber que essa dor era contração, aquela dor que vinha, durava, né, um tempinho, passava, e aí depois de um certo tempo voltava, né? Então, quando eu comecei a perceber que era realmente contração, eu comecei a cronometrar, né, de quanto em quanto tempo essas contrações estavam durando. Então, eu comecei a calcular, elas estavam durando ali por volta de 20 em 20 minutos, né? Vinha uma contração, passava, daqui 20 minutos vinha outra. Então, eu fiquei de olho, né? Esse horário, geralmente, a gente já tá se arrumando para deitar. Então, eu lembro que meu marido já tava deitado para dormir. E como eu já estava sentindo dor, eu fiquei, né, rodando a casa, andando, porque, assim, não era uma dor muito forte, mas era aquele incômodo, sabe? Não tinha como ficar deitada ou ficar sentada, e eu tinha que estar andando, me movimentando. E assim foi a madrugada inteira, de segunda para terça, né, do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro. Eu fiquei a madrugada inteira assim, andando na casa, não dormi, e sempre contando as contrações, e sempre de 20 em 20 minutos. Quando o dia amanheceu, já na terça-feira, dia 1º, por volta ali de umas 7, 7h30, eu percebi que as contrações estavam de 15 em 15 minutos, às vezes vinha de 12 minutos, né? E quando você tá grávida que você pesquisa, né, sobre o assunto, você sempre encontra, não vai pro hospital muito cedo, né? Porque eles vão te mandar para casa, só procura o hospital quando suas contrações estiverem, sei lá, de 5 em 5 minutos, etc. Só que eu queria ir no hospital para acompanhar como estava, né? Para ver se realmente eu estava iniciando o trabalho de parto. Como eu sou mãe de primeira viagem, eu sabia que aquilo era contração, mas como eu nunca tinha sentido uma contração, eu fiquei, será que realmente é? Será que realmente tá tudo bem, né? Bateu aquela insegurança. Então eu falei com meu marido, vamos pro hospital, né? Eu já fui sabendo que o Pedro não nasceria naquela hora, né? Porque as contrações ainda estavam longe, né? Uma da outra. Então eu já sabia que ele não ia nascer, mas eu fui lá mesmo só pra ver como estava, se estava tudo bem, né? Pra ficar mais segura.
E aí nós fomos pro hospital, comecei a me arrumar, eram umas 8, 8h30 pra ir. Nós chegamos lá mais ou menos esse horário, 8h30, 9h, nós chegamos no hospital. Como as minhas contrações ainda estavam distantes uma da outra, lá eles me deram aquela pulseirinha verde, né, que é o atendimento mais demorado que tem, digamos assim. Então, fiquei aguardando lá e sempre sentindo as contrações, sempre. E aí, enquanto estava lá, elas começaram a ficar de 10 em 10 minutos. E passei pela triagem, né, contei lá para as enfermeiras da triagem o que estava acontecendo. E elas me encaminharam para ser atendida pela médica. Lembrando que foi no hospital público, aqui na maternidade aqui da minha cidade, né, foi no SUS. E aí eu fui atendida pela médica. Quando eu cheguei no consultório da médica, ela me avaliou, até então na triagem, né, minha pressão estava normal, enfim, tudo normal. E aí chegando no consultório da médica, ela me avaliou e ela fez o toque. Quando ela fez o toque, eu tava com 4 centímetros de dilatação. E eu não sei como é nos outros hospitais, mas no hospital aqui da minha cidade, eles não internam só com 4 centímetros. Então ela me mandou pra casa, mas assim, tava tudo bem. Ouvimos os batimentos do Pedro, tava tudo ok, tudo conforme eu esperava. E eu estava com a minha sogra, ela que estava, né, me acompanhando lá. Não podia entrar acompanhante, mas ela foi comigo e ficou aguardando lá do lado de fora. E aí a médica falou, vai pra casa, almoça e depois do almoço você volta. 1h da tarde você volta. E aí eu moro a mais ou menos uns 10, 15 minutos de carro de distância do hospital. E aí minha sogra até falou, vamos ficar logo por aqui, né? Já são 11h, a gente procura um restaurante aqui perto, almoça e depois voltamos pra cá. Pessoal, precisei ligar o ventilador aqui porque tava muito quente e o nenenzinho aqui tava ficando suado. Então se tiver um barulhinho aí, tá? Espero que não incomode. Mas continuando, né? Saí do hospital 11h e minha sogra até sugeriu que nós ficássemos lá por perto mesmo, pra não ter, né, que vir pra casa, depois voltar pra lá, né, já que o horário era tão perto. Só que eu tava sentindo tanta dor que eu falei pra ela, olha, eu não vou ficar em restaurante esperando da hora, eu vou pra minha casa, porque eu tô sentindo dor e, né, vai ser desconfortável esperar aqui na rua, então eu vou pra casa e espero dar o horário em casa. E aí nós chamamos o Uber, né, viemos pra casa. Mas assim, né, o tempo de espera até o Uber chegar e o trajeto até em casa. Quando a gente chegou em casa já era mais ou menos ali umas 11h30, 11h40. E parece que foi só chegar em casa. Eu cheguei em casa, fui tomar um banho quente, que ajuda muito, alivia muito. Quando você tá em trabalho de parto, banho quente. E aí tomei um banho quente, fiquei alguns minutos debaixo do chuveiro. E as contrações foram ficando mais intensas, né? E quando deu ali meio-dia, não foi nem 30 minutos que a gente tinha chegado em casa, a impressão que eu tinha é que a dor da contração começava, mas ela não passava mais, já ficava aquela dor direto, sabe? E aí já tava insuportável pra mim ficar em casa. E aí eu virei pra minha sogra, olha, eu sei que a gente acabou de chegar em casa, mas eu não aguento mais, a dor não tá passando mais, então vamos pro hospital pra, né, avaliar novamente se tá tudo bem. E aí fomos pro hospital, né? Inclusive, eu preciso confessar uma coisa. Eu gravei vídeo aqui pro canal arrumando a mala maternidade do Pedro. Só que eu não tinha arrumado a minha mala ainda. Na verdade, assim, eu já tinha separado todas as coisas, o que eu queria levar, as roupas, os itens de higiene, já tava tudo separado. Só que eu não tinha colocado dentro da mala ainda, né? Dentro da mochila, porque eu não levei mala, eu levei uma mochila. E eu não tinha colocado nada. Então tinha algumas coisas já separadas, né, pra levar, que estavam no meu quarto, outras estavam aqui no quarto do Pedro. Então foi aquela correria. Minha sogra foi pegando as coisas, colocando na mochila. E quando foi ali umas 12h40, né, por aí a gente saiu de casa. Cheguei lá no hospital quase 1h da tarde. Já era mesmo o horário que eles tinham mandado eu voltar, né? E nem nessa correria eu nem almocei e mesmo, né, não foi nem só pela correria, foi por causa da dor que eu estava sentindo, eu nem ia conseguir comer. Né? Cheguei no hospital já e aqui em Palmas tem muita rotatória, gente.
Vocês não têm noção do que é você estar sentindo contração e passar numa rotatória. E do caminho de casa até o hospital, meu Deus, perdi a conta de quantas rotatórias a gente passou. Parece que a dor piorava quando passava na rotatória, sabe? Horrível. Mas enfim, conseguimos chegar lá. Cheguei lá até chorando um pouco, porque a dor realmente não passava. E o caminho de carro muito ruim, com tanta rotatória. Cheguei no hospital, já não precisei mais passar pela triagem, nem esperar nada, já fui direto para a médica. Quando eu entrei no consultório da médica, já não era mais a mesma médica que tinha me atendido pela manhã. Dessa vez, adivinha quem é que estava no consultório? Os residentes. É aí que começa a história. Eu cheguei no consultório e tinha uma equipe lá, acho que de uns 4 ou 5 residentes. Não me lembro o número certo, mas era mais ou menos essa quantidade de pessoas que estavam lá. E aí eles viram que eu já tinha estado lá pela manhã, né? E assim, eu não sei qual é a experiência de outras pessoas, mas a minha experiência com a equipe de residentes não foi boa, infelizmente. Achei um pouco desumano, né? Eles foram fazer o toque novamente para ver se, né, se tinha evoluído a dilatação. E a moça que foi fazer o toque em mim, ela não foi nem um pouco delicada. Né, eu já tinha feito o toque naquele mesmo dia pela manhã e foi assim, tranquilo. Mas essa que fez, ela não foi delicada. Inclusive, ela foi super ignorante, como eu falei, eu cheguei no hospital chorando, né? Porque eu realmente estava com muita dor por causa do movimento do carro, piorou as dores. E ela foi super ignorante comigo, sabe? Tipo assim, nossa, você já sabia que você ia sentir dor, pra que você tá chorando? Para de chorar. E assim, é um momento delicado e você, né, eu acho que tem que saber o que você vai falar pra uma mulher que tá passando por esse momento. Então ela foi assim, bem grossa, curta e grossa, não foi carinhosa, não foi educada. E ela fez o toque em mim. Só que no toque ela foi muito bruta também, assim, doeu bastante. Eu tive que pedir para ela parar em certo momento. E por ela ser residente, ela não tinha experiência em fazer toque. Então ela precisou fazer o toque umas 3, 4 vezes seguidas para poder ter certeza do resultado, né? E como ela fez essa quantidade de toques, ela estourou a minha bolsa, né? Até então a bolsa não tinha estourado. E como ela forçou bastante no toque, a bolsa estourou. E não foi de forma natural, foi porque ela forçou, né? Infelizmente isso aconteceu. E aí fizeram um toque, eu estava com os mesmos 4 centímetros que eu estava de manhã. A dilatação não tinha evoluído nada. E só pra lembrar, eu queria parto normal, eu não queria cesárea. Eu morro de medo de cesárea. E eu queria muito parto normal. Então a dilatação não tinha evoluído nada. E aí ela queria, tipo, me mandar pra casa novamente. Eu falei assim, olha, eu não vou pra casa, eu vou ficar aqui. E aí ela, não, a gente só interna com 5 centímetros, você tá com 4, a gente não interna com 4 centímetros, mas, né, diferença de 1 centímetro só. Eu vou colocar aqui no seu prontuário como se você tivesse com 5 para que eles possam te internar. Pelo menos isso ela fez, né? Porque depois de estourar minha bolsa à força, era o mínimo. E aí ela colocou lá e quando eu saí do consultório eu já fui encaminhada para ser internada, né? Lá eles fazem os testes de DSTs. E saí do consultório, já liguei, o meu marido estava trabalhando, eu falei pra ele, corre, corre que eu vou ser internada. E eu fui encaminhada pra sala de pré-parto. Chegando lá, eles já me deram aquela roupinha lá do hospital pra eu vestir. E eu achei a estrutura, assim, muito boa, né? O quarto tinha lá aquela cama, né? Aquela maca. E lá tinha vários acessórios para você utilizar que ajudam a diminuir as dores da contração, né? Tinha aquela bola de exercício, tinha um chuveiro quente que, meu Deus, foi um alívio imenso. Aproveitei bastante aquele chuveiro quente. Então, assim, achei a estrutura ok, né? Lá os quartos são divididos apenas por uma cortina, né? De um quarto para o outro. Então, fiquei a tarde inteira lá e tinha mulher também dando à luz ao lado, separado só por uma cortina. Então dava pra ouvir tudo, assim, que tava acontecendo no outro quarto. Eu ouvia todos os gritos das outras mulheres. Mas enfim, fomos internados e aí quem me atendeu não foi mais a equipe de residentes.
Aí eu já fui passada para uma equipe de enfermeiras obstétricas. Quem fez o meu parto não foi um médico, foi essa equipe de enfermeira obstétrica. Gente, eu não tenho o que falar dessa equipe de enfermeiras. Parece assim que foram pessoas assim separadas mesmo por Deus para estar ali me atendendo naquele dia, porque uma equipe maravilhosa. Uma equipe maravilhosa. Eu não sei como é assim o atendimento de parto normal em hospital particular, mas eu até brincava com minha esposa e falava, gente, parece que eu tô no hospital particular, porque atendimento maravilhoso. Elas ficaram o tempo inteiro comigo, me ajudando, me dando apoio. A primeira coisa que elas fizeram quando eu cheguei lá foi explicar, né? Ela, você estudou sobre parto normal? Eu falei, estudei. Ela, não, então vamos repassar algumas coisas. Então ela me deu algumas instruções, deu instruções pro meu marido. E um amor de pessoa. Faziam massagem em mim, ajudavam da forma que podiam aliviar a dor. E o tempo inteiro monitorando também, né, o bebê na barriga, ouvindo os batimentos, vendo as contrações. Gente, não tem o que reclamar da equipe. Continuando, ficamos por lá, né, sempre sentindo contração, sempre sentindo dor. E o meu marido também foi fundamental, porque ele soube muito bem acompanhar. Porque a gente sabe que tem marido que não sabe o que fazer na hora, né? Fica desesperado, grita. Tem marido que desmaia. O meu não, o meu soube muito bem o que fazer na hora. Ele ficou ali desempenhando um papel, né? Sempre de me acalmar, de me ajudar, de fazer uma massagem, dar aquele apoio. E ele soube cumprir muito bem esse papel. E aí, o que que acontece? Acredito que todo mundo saiba que o trabalho de parto é algo muito intenso, muito cansativo, né? E o meu foi super tranquilo, mas o cansaço toma muito, assim, toma de conta do seu corpo. E isso aconteceu comigo e chegou uma hora que eu virei pro meu marido e falei, olha, eu não aguento mais porque eu tô muito cansada. Sempre que alguém me pergunta como foi o parto, eu falo, gente, eu acho que o meu problema não foi nem a dor, o meu problema foi o cansaço. Né? Você já faz um esforço físico muito grande. E aí junta com o sono, que eu não tinha dormido, junta a fraqueza porque eu não tinha comido, não tinha me alimentado. Então chegou uma hora que o cansaço me venceu. E eu só queria dormir, só queria dormir. E aí eu falei pro meu marido, né, olha, eu não aguento mais. Eu já tava meio que assim, querendo dormir por cima dele. Mas a dor que eu tava sentindo não deixava dormir. E aí eu falei pra ele, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu já tinha conversado com ele durante a gravidez que eu queria um parto o mais natural possível, né? Sem interferências, sem uso de ocitocina, sem nada. E como eu disse, os quartos lá só era separado por uma cortina, então eu conseguia ouvir tudo que estava acontecendo no quarto ao lado. E aí assim, eu já estava lá há horas e nada do Pedro nascer. E tinha uma mulher que entrava no quarto ao lado e em 10 minutos o neném nascia. Só que a gente escutava os enfermeiros, os médicos conversando e eles aplicavam a ocitocina, né? Então, a ocitocina, ela acelera as contrações e faz o bebê nascer mais rápido, né? E aí chegou um momento que eu falei pro meu marido, eu não aguento mais, eu acho que eu vou pedir o remédio, né? Eu vou pedir a ocitocina. E aí ele me lembrou que eu não queria, né? Isso é fundamental, é um papel fundamental do acompanhante fazer, porque no momento da dor você não pensa muito, né? E se você tiver um acompanhante bem informado do que você realmente quer, né? Quais são os seus direitos, quando chegar no momento desse ele vai saber cuidar de você, né? Para que você não tome decisão precipitada, não faça algo que você não queira só para que acabe logo. Né? E aí foi fundamental, eu já tinha conversado com meu marido sobre o meu desejo, e aí ele, né, me apoiou ali, ficou, olha, você não quer ocitocina, você só tá cansado, aguenta mais um pouquinho, né? Então assim, ele foi fundamental nisso. E isso já era ali umas 4 para 5 horas da tarde. E aí as enfermeiras foram fazer o toque novamente para ver se tinha evoluído, né, a dilatação. E aí ela fez o toque, eu tava com 8 centímetros. Eu acho que já eram 5h da tarde, eu estava com 8 centímetros. E
Ela disse que já tava dando pra ver a cabeça do neném. E ela falou assim, que já dava pra fazer o parto, já dava pra ele nascer, né? Só que ele ainda estava alto, ele não tinha descido. Ele estava na posição pélvica, né, que é de cabecinha pra baixo, mas ele não tinha descido, ele ainda estava alto, então já tinha espaço para ele nascer, mas ele não tinha descido, então eu teria que aguentar mais um pouco para ele descer. E aí foi mais ou menos nesse mesmo momento que as contrações passaram. E quando a gente estuda sobre parto, a gente vê muito, assim, o pessoal falando, o seu corpo sabe o que fazer, e a gente acha que não, né? Mas, gente, é exatamente isso, o seu corpo sabe o que fazer na hora. E aí, as contrações foram passando e o meu corpo começou a fazer a força naturalmente, né? Eu não precisei fazer força porque o meu corpo, ele já dava aquele impulso de fazer força, então mais ou menos nesse mesmo horário que elas vieram, né, e avaliaram, já era mais ou menos ali o período que o meu corpo começou a dar sinais de que era o momento de fazer força. E aí nós começamos, né, para essa nova etapa, nós fomos para essa nova etapa essa nova fase do parto, que foi a parte de fazer força, né, para que ele saísse. E aí, no meu caso, essa parte foi um pouquinho mais demorada porque ele ainda estava alto, né? Ele não estava baixo, não tinha descido. Então, demorou um pouquinho, porque eu tinha que fazer força para ele descer e depois para ele nascer. Então, nesse processo ali, a gente ficou de 5 e pouco até 6h32 da tarde, que foi a hora que ele nasceu. E aí, ele nasceu às 18h32, dia 1º de fevereiro, pesando 3,950 kg e 54 centímetros, bem grande. E aí ele nasceu, e depois que o neném nasce, a placenta precisa nascer, né? E aí elas foram fazendo aquela massagem na minha barriga para que a placenta pudesse sair. E quando a placenta saiu, eu tive uma hemorragia. E essa hemorragia me debilitou bastante. No final da gravidez, eu tinha apresentado um começo de uma anemia. Não foi assim, exatamente uma anemia, mas foi bem no começo. Foi um comecinho de anemia, já ali, tipo, nas 2 últimas semanas da gravidez. E com essa hemorragia, eu fiquei bastante debilitada, porque eu já tava com anemia e ainda tive essa hemorragia quando a placenta saiu. Graças a Deus eles conseguiram controlar a hemorragia rápido, mas assim, eu perdi mais sangue do que o normal e fiquei um pouco debilitada, mas assim, foi algo natural que aconteceu, essa hemorragia não foi, acredito que não tenha sido por erro médico, né, foi algo mesmo que aconteceu naturalmente, e foi isso. E aí, elas controlaram ali a hemorragia. Eu tive laceração grau 1, mas foi super tranquilo. Não tive problemas nem ali na hora ali do pós-parto imediato, nem depois em casa. Não tive nenhum problema com isso. Foi bem tranquilo mesmo. E aí, nós fomos transferidos para o quarto. E nós tivemos sorte, porque eles me colocaram num quarto um pouco temporário, digamos assim, né? Num quarto temporário para depois me transferirem para o quarto que eu realmente ia ficar. E aí nisso, o Pedro nasceu, né, 6h30 da tarde. Nisso nós ficamos lá, eu acho que até umas 10 da noite. Eles esqueceram que eu estava lá no quarto. E com isso meu marido ficou comigo lá todo esse tempo, né? Como eu disse, a lei de acompanhante aqui da cidade até então era que o acompanhante só podia ficar 2 horas após o parto, né? Mas meu marido conseguiu ficar bem mais que isso porque eles esqueceram de me transferir para o quarto definitivo. E aí nós ficamos lá. Então eu fui transferida para o quarto definitivo, o meu marido precisou ir embora e nós ficamos lá. Parto normal, a gente sabe que a gente fica na maternidade por 24 horas e depois recebe alta. No meu caso, como eu tive essa hemorragia e também pelo Pedro ser um bebê gig, que eles chamam, que é o bebê grande, né, que nasce com um tamanho e peso acima da média, o bebê gig ele só tem alta da maternidade com 48 horas. Então eu precisei ficar lá 2 dias mesmo tendo tido o parto normal. Nós ficamos 2 dias lá internado para ficar monitorando ele, né?
E graças a Deus nasceu muito saudável, não teve problema de nada. Fez todos os testes lá na maternidade, né? O teste do olhinho, da orelhinha, do coração. São muitos testes, eu nem vou lembrar o nome de todos agora, mas ele fez todos e deu tudo certo, graças a Deus. E os nossos 2 dias que nós ficamos lá também foi tranquilo, na medida do possível, né? Porque é um hospital, né? Então você não dorme direito, você não come direito, aquela coisa, né? Hospital normal. Mas, fora isso, foi muito tranquilo. E eu só tive um pequeno probleminha no último dia, já que era o dia da gente receber alta, que no momento do parto, o médico, quando o meu parto acabou, ele veio me avaliar. E aí, como eu tinha tido a hemorragia e tal, ele passou alguns medicamentos pra mim. Só que ele receitou esses medicamentos e as enfermeiras não aplicaram os medicamentos para mim. Elas colocaram o acesso no meu braço para que eu pudesse receber os medicamentos, mas não me deram os medicamentos. E aí eu sempre ficava cobrando elas, porque toda hora ia alguma enfermeira no quarto, né? E eu sempre ficava cobrando, né? Olha, o médico me receitou o medicamento, cadê? Vocês não vão me dar e tal. Eu sempre ficava cobrando. Teve um momento também que meu marido conseguiu entrar lá muito rápido. E ele também cobrou a enfermeira, cadê o medicamento dela e tal. E ela ia olhar no meu prontuário, não tinha receita de nenhum medicamento. E eu ficava, mas eu vi o médico falando que eu tinha que tomar medicamento por causa da hemorragia. E ela, não, mas não tem nada e tal. Enfim. E aí nós tínhamos uma amiga lá da nossa igreja que estava de plantão no dia. E ela nos ajudou com isso. Ela foi lá e ela olhou, olha, realmente não tem nada lá no seu prontuário de que é para te dar algum medicamento, mas eu vou procurar um responsável para te avaliar e ver se, né, qualquer coisa ele passa uma receita novamente. E aí foi isso, até que depois foi uma enfermeira lá no quarto e disse que não, que eu realmente não precisava tomar nenhum medicamento. E ok. Só que no dia da minha alta, veio uma outra enfermeira e disse que eu precisava tomar alguns medicamentos e tomar uma transfusão de sangue, porque eu tinha tido hemorragia e eu tinha que tomar essa transfusão de sangue. E eu falei assim, mas vocês vão me dizer isso agora, já na hora de eu ir embora, sendo que já tem 2 dias que eu tô aqui, 2 dias que eu fico atrás de todas as enfermeiras, de todos os médicos, todo mundo fala que eu não tenho que tomar nada e na hora de eu ir embora vocês querem me dar uma transfusão de sangue. Aí ela, não, é porque eles fizeram o seu exame, mas perdeu o resultado do seu exame, então vamos te dar essa transfusão de sangue por precaução. Eu falei assim, olha, se vocês perderam o resultado do meu exame, não é um problema meu. Então como é que vocês querem me dar uma transfusão de sangue sem saber se eu realmente preciso, já que não existe resultado de exame, né? E aí ela, não, então vamos fazer seu exame novamente, que era o exame de sangue. E eu falei assim, olha, eu tô com a alta prevista para hoje, vocês vão fazer o exame, esse exame só vai chegar amanhã, e eu não quero passar mais a noite aqui, eu quero ir embora. Ela, não, eu vou colocar lá como prioridade, o resultado vai sair com 2 horas. E aí, daqui 2 horas, a gente vê se realmente vai precisar dessa transfusão ou não. E aí, fizemos o exame novamente, esperamos, né, as 2 horas. E aí, a moça veio e falou que não, que eu não ia precisar realmente tomar essa transfusão de sangue. E passou um medicamento para eu tomar em casa, que é o sulfato ferroso, que é o mesmo que a gente toma durante a gravidez, né? E aí, ok, ficou tudo certo, era só pegar os papéis de receber a alta e ir pra casa. Só que, infelizmente, a médica tinha trocado de plantão. A médica que foi pela manhã tinha me dito que eu ia receber a alta 2 horas da tarde, né? Esse rolê do exame de sangue, da transfusão, aconteceu por volta de 12:00, mas a médica já tinha me dito que eu ia receber a alta 2 horas da tarde. Só que mudou o plantão da médica. E a médica da tarde não era a mesma que estava de manhã. E aí ela, não, você só vai sair 6:30, porque o seu bebê nasceu 6:30, tem que esperar as 48 horas certinho. Você só pode sair depois que completar as 48 horas, mesmo que esteja tudo bem com você, com o seu bebê, tá tudo bem. Mas só pode sair quando completar 48 horas. Eu fiquei, gente, a pessoa não tem nada pra fazer, vai me manter aqui no hospital à toa, porque estamos bem, todo mundo já com a alta, mas não pode ir embora. Mas enfim, ficamos lá. E aí, uma enfermeira veio e me informou
que a médica que iria assinar minha alta, ela ia embora às 6 horas da tarde. Só que minha alta era 6h30, eu fiquei, gente, e agora? Eu vou ter que passar mais uma noite aqui no hospital? Aí ela, não, vai entrar outra médica, aí você conversa com ela, explica com ela e pede pra ela te dar a alta. E aí ficamos no pé dessa outra médica, né? Quando ela entrou já era 6 horas da tarde. E, gente, eu tava louca pra ir embora, eu não aguentava mais ficar naquele hospital. E aí nós ficamos no pé dela um tempão. E ela, não, eu vou dar a sua alta, vou dar a sua alta. 7 horas eu dou sua alta em ponto, 7 horas da noite. E deu 7 horas, nada dela aparecer, e eu fui atrás dela de novo. Mas deu certo, e por volta das 7h30 da noite, a gente recebeu a alta. Foi isso, o Pedro nasceu saudável, graças a Deus. Inclusive, ele já até dormiu aqui. Quando eu comecei a gravar o vídeo, ele tava querendo chorar, mas ele dormiu. Vou deixar umas fotinhas dele aí pra vocês no final do vídeo. E graças a Deus, assim, a gente orou muito durante a gravidez para que eu tivesse um parto rápido, né? Para que uma equipe médica muito boa estivesse no dia. Assim, só tenho a agradecer a Deus pela vida deles e agradecer a Deus por ter me dado um parto tranquilo, um parto rápido e só gratidão. Esse foi o meu relato de parto. Demorei bastante para vir aqui no canal contar, né, para vocês. Obrigada a cada um que assistiu até o final. Se você tem alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, vamos trocar experiência. E você que não me segue no Instagram, me segue por lá, porque eu sempre tô postando coisas lá em tempo real. E também no TikTok, tá bom? Então é isso, um beijo, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Esse amorzinho nasceu.